No ano de 2022, o Brasil totalizou mais de 10 mil casos de sífilis, o que mostra um descuido não somente da população, mas também dos órgãos públicos de saúde. As pessoas, por descuido ou simplesmente desconhecimento, têm deixado de usar recursos básicos para evitar o contágio com essa doença, que além de ter um controle extremamente tranquilo, tem um tratamento eficaz. E é sobre ela que eu quero conversar com você hoje, aqui no nosso querido canal Ciência no Papel. Eu me chamo Jonas, sou professor de Biologia e te convido para esse mundo assustador das infecções bacterianas. Vem! E aí, galera massa, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Ciência no Papel, seu querido professor Jonas. E a gente vai dar prosseguimento ao estudo das infecções sexualmente transmissíveis. Se você perdeu as aulas causadas por vírus, ou seja, as doenças causadas por viroses, a gente tem aqui na nossa playlist. E hoje a gente vai dar prosseguimento com o segundo grupo, que é o grupo das bactérias. Separei apenas duas para a gente dar uma concentrada, que é a sífilis, que eu usei no início da nossa introdução, e também a gonorreia, que são duas doenças bem importantes e que têm um grande grau de não somente contágio, mas de pessoas que contraem todos os anos por simples descuido. Então, o que a gente sabe da sífilis? A gente sabe que o agente etiológico, e caso você não esteja familiarizado com isso, toda vez que a gente estuda alguma doença, a gente sempre divide em 4 partes: o agente etiológico, o sintoma, a transmissão e a profilaxia. Agente etiológico é o camarada que causa, é o agente causador. No nosso caso, é uma bactériazinha que tem por nome Treponema pálido. Mas que nome horroroso. E também o que ela causa no seu corpo não é nada bonito, querido. Mas se liga, essa bactériazinha chamada de Treponema pálido, ela pertence a um grupo de bactérias chamadas de espiroqueta, porque ela tem essa forma espiralada, como aqui no meu slide. Então, se você reparar, espiroqueta ou Treponema pálido seria essa classificação básica para a bactéria causadora da sífilis. A forma de transmissão, como é de se esperar, tem sim um grande contexto sexual. E aqui ela tem um poder de contágio muito alto. Às vezes, mesmo que o casal, por exemplo, esteja utilizando preservativo, às vezes só o contato das partes íntimas entre si pode acabar passando de um parceiro para o outro. Então existe uma preocupação com a facilidade que essa bactéria tem de ser transmitida. Uma outra forma também muito comum seria através de transfusão do sangue. Comparado à relação sexual, a relação sexual é de longe a maior. Transfusão do sangue, ela pode sim ter uma certa prevalência se o laboratório não acabar fazendo uma checagem adequada. E uma outra que merece a nossa atenção é a famosa congênita, quando passa da mãe para o bebê. Prof, como é que é isso, passar da mãe para o bebê? Vamos supor que a mulher está gestante e ela acabe contraindo essa bactéria. Como ela tem esse formato espiralado, é muito fácil para essa bactéria conseguir romper, olha só, romper a placenta e conseguir entrar e atingir o bebê. Se atingir, além de problemas como malformações, o bebê ele pode nascer cego ou até mesmo a mãe pode acabar tendo um aborto. Ou seja, aquele bebezinho ele acabar infelizmente morrendo ainda no ventre dela. Merece cuidado, é uma doença extremamente perigosa e que na sua sintomatologia, como é que aparece, prof? Como é que a pessoa desconfia que provavelmente ela está com sífilis? O primeiro sinal que a gente vai reparar é o aparecimento de uma lesão, uma ferida ali, ou no pênis, no caso do menino, ou ali na vulva, na menina. Vocês vão aprender, quem não está lembrando aí, dá uma olhadinha na nossa playlist de sistema reprodutor masculino e feminino, que a gente discutiu isso muito bem. A parte externa ali da vagina, a gente chama de vulva, que é a parte que a gente brinca, né, popularmente é o piu-piu da menina. Aqui dali, normalmente costuma aparecer uma ferida, ela não costuma doer e ela tem as bordas extremamente duras e brilhantes. Antigamente a gente chamava muito de cancro duro porque ela tem essa borda endurecida. Mas, prof, o que é que acontece então nessa área? Essa feridinha ela vai aparecer ali depois de uns 7 dias do contato. Só que o que é interessante? Depois de um tempo, essa ferida ela some. Sério? Sério. O problema é que depois que ela some, ela vai ficar ali algumas semanas desaparecidas. O que a pessoa pensa? Ah, tô curado. Só que aí é que tá o grande problema da sífilis. Depois que ela desaparece, não significa que você ficou curado. Ela vai ficar ali umas 4 a 10 semanas desaparecida e quando ela volta espalhada no corpo todo, causando essas manchas, essas feridas. A gente diz que são erupções cutâneas, são várias feridas que vão pipocando no corpinho do paciente. Como nesse camarada aqui que está na minha foto.
tá? Aqui do lado. Prof, e depois, o que acontece? Se o camarada não fizer nada, você ainda tem como escapar? Até a segunda fase é possível. O problema é quando ela chega ali no terceiro estágio. Se você não fizer nada, depois de um tempo ela some. E quando ela retorna, já ali depois de anos, o caso pode ser extremamente grave. Ela pode se espalhar não somente para o corpo, mas principalmente para o sistema nervoso, aqui para a parte da cabeça. E aí você pode ter a forma terciária, onde você começa a ter mutilações, perdendo cartilagem, perdendo nariz, perdendo orelha, ou em casos mais severos, e aí realmente já fica sem ter o que fazer, é quando chega no tecido nervoso cerebral. Gente, quando chega ali, as lesões começam a acontecer, não tem muito mais o que fazer. Olha só, eu lembro de um episódio do Dr. House, onde uma idosa, ela foi diagnosticada no final do episódio como portadora da sífilis. Ela tinha essa sífilis há anos e não sabia. E o que acontece, prof? A sífilis, a bactéria, ela comeu uma região do cérebro e tirava a satisfação sexual dela. Então é como se ela sempre ficasse insaciável. E isso aconteceu no episódio porque ela procurou para perguntar ao médico por que ela nunca ficava satisfeita. Isso já é uma senhora de 70 anos. Então veja só, uma área do cérebro que tinha sido afetada por uma bactéria fez tudo isso. Lógico que lá teve um bom desfecho, mas normalmente quem chega a esse quadro não tem o que fazer não, tá? Infelizmente é sentar e chorar. E aí, prof, como é que a gente pode fazer? No tratamento, antibióticos, tá? A famosa benzetacil, uma injeção extremamente dolorosa, mas com penicilina consegue resolver facinho esse problema. Aplicou ali no glúteo, pronto. Mas, prof, eu vou ficar imunizado? Ou seja, quer dizer que eu nunca mais vou ter sífilis na minha vida? Isso eu não digo, nem pense nisso. Embora você esteja curado, não significa que você não possa ter sífilis de novo, tá? Dependendo aí do seu estilo de vida, você pode tranquilamente contrair de novo. Prof, como é que eu faço para evitar? Mais uma vez, métodos anticoncepcionais, a gente viu isso lá na camisinha. Ela, de longe, é um dos melhores métodos, se não o melhor, porque além dela prevenir a gravidez, ela também ajuda a prevenir doenças infecto-contagiosas, como a sífilis, a AIDS e a gonorreia, que a gente vai começar a discutir agora. Também, como a sífilis, é uma doença causada por bactéria. Nesse caso, o nome chique dela, né, é Neisseria gonorrhoeae. E normalmente é uma doença que ela vai ficar concentrada lá na genitália. Diferente da sífilis, que pode se espalhar para o corpo todo, a gonorreia ela tende a ficar mais concentrada num canto só. E o que é que tem de especial nela? Gente, a manifestação dos sintomas é muito rápido. Então, se vamos supor que um homem teve contato sexual com uma moça hoje, aí em aproximadamente 2 a 5 dias, os sintomas já começam a aparecer. E que sintomas são esses? Normalmente começa a sair uma secreção meio amarelada, esbranquiçada, às vezes com algum odor muito desagradável ali na região do pênis, se for um homem, ou no canal vaginal da menina. E essa secreção, ela tem um cheiro, né, desconfortável, e ela é puxada para um amarelo. Além disso, toda vez que essa pessoa vai tentar fazer xixi, no caso do rapaz, ele vai sentir dor, porque é como se o pênis ele tivesse entupido por dentro. Então o xixi vai passar bem apertado e vai causar um incômodo muito grande. Outra coisa, incontinência urinária, essa dificuldade de segurar o xixi. Como a bactéria está inflamando aquela região, fica muito mais difícil de você acabar segurando. Em alguns casos, você pode ter até gente apresentando dor de garganta. Lembrando que, embora ela seja mais localizada na genitália, dependendo do local de contato, ela pode aparecer, obviamente, em outras partes do corpo. Também durante a relação sexual é comum tanto o homem quanto a mulher que estão portando reclamar de dor, reclamar de algum desconforto. Como é que a gente faz então, prof, para tratar? Ainda bem que a gonorreia, assim como a sífilis, o tratamento é bem simples e eficaz. Só o uso de antibiótico. Isso aí já vai resolver quase 100% dos casos. Mas eu sempre costumo dizer que prevenir é melhor do que remediar. Então, se você puder fazer uso do preservativo, vai ajudar demais. O uso do preservativo, ele ajuda em muito a prevenir praticamente todas as infecções sexualmente transmissíveis. E se você gostou dessa aula, você vai deixar aquele like maroto, vai macetar aqui no inscreva-se, compartilhar esse vídeo para aquele amigo que você está desconfiando que ele está com alguma coisa estranha e, obviamente, deixar aquele comentário massa para dar aquele incentivo ao professor. Um cheiro bem grande e até mais.